Bom, vamos lá agora fazer a apresentação da nossa convidada, Natália. Natália, muito bom dia. Bom dia, muito prazer. Se você pudesse se aproximar um pouquinho mais... Isso, perfeito. Tá ótimo. Perfeito. Bom, Natália, fala um pouquinho aí sobre você e a sua atuação junto a Caminho de Damasco para que a gente possa começar a falar exatamente do assunto da entrevista. Legal. Bem, primeiro comentário, eu tava ouvindo a Janete, né, e eu fui assistente social de clube de futebol, então quando ela foi falando, né, dessa experiência do trabalho da saúde mental com jovens, né, que estão ali se preparando no campo do esporte, eu fui me remetendo a esse momento aí da minha vida que eu atuei, né, também com jovens que estavam ali se preparando para ser jogadores de futebol, né, e o quão é fundamental mesmo pensar a questão da saúde mental, nessa área, né? Na área aí do esporte, nessa área que eles estão se desenvolvendo. Bem, o meu nome é Natália, eu sou assistente social de formação, né? Como já disse. Você é assistente social, legal. Sim, eu sou assistente social e atualmente eu estou como coordenadora de saúde mental na Sociedade Brasileira Caminho de Damasco, que é a OS hoje que gerencia os equipamentos de saúde aqui no município de Cubatão, né? Então, a gente gerencia, além de UBSs, né? Enfim, o hospital também hoje é gerenciado pela nossa OS e também os CAPs, né? Que são os equipamentos de saúde mental do território. Perfeito. Bom, a gente tem aí a campanha do Setembro Amarelo de 2025, o lema nacional dela é "Se precisar, peça ajuda". E aí parece que a gente tem um reforço local aqui, que é cuidar da vida, é acolher, escutar e transformar, né? Como é que essa mensagem ela se conecta com o trabalho que vocês estão exercendo aqui hoje no município de Cubatão? Bem, eu acho que o primeiro passo, né, Zé, é que a campanha do Setembro Amarelo, na verdade, né, ela é um mês em que a gente lança, né, o nosso olhar para essa campanha, né, para essa discussão, né, sobre o suicídio, né, especialmente sobre o sofrimento, né, em saúde mental. Mas a gente atua o ano todo, né? Os nossos equipamentos atuam o ano todo no trabalho de prevenção, né? E de promoção também da informação em relação a isso, né? A essa temática, assim, que é uma temática bastante difícil, né? Bastante complicada do ponto de vista aí, né? Do sofrimento mesmo mental, né? Acho que o nosso primeiro desafio, né? No município a gente tem aí os equipamentos de saúde, né? Que hoje são preparados e organizados, né, para receber pessoas que possam trazer, né, essa dimensão sobre o sofrimento, porque a gente sabe, né, que apesar de uma campanha em um mês, as pessoas sofrem o ano todo, né? O sofrimento ele está ali durante todo o ano. Então, tanto os CAPs, né, quanto as UBSs, quanto os equipamentos aí, não somente de saúde, né, mas também os equipamentos públicos, né, da rede socioassistencial, eles estão sempre organizados, né, para poder pensar o cuidado, né, e também acolher pessoas em sofrimento. Mas é lógico que o Setembro Amarelo a gente lança luz, né, para essa temática, para essa pauta que é muito importante, que é a gente falar sobre o suicídio, né, e a gente falar sobre esse sofrimento que acomete as pessoas a ponto de levá-las a romper, né, com a vida, assim. Então, no município de Cubatão, a gente tem aí construído algumas iniciativas nesse mês, né? Nós tivemos essa semana mesmo uma atividade no Senai, né? Em parceria aí com a rede para discutir a temática, para falar sobre o Setembro Amarelo, para falar sobre o suicídio, né? Para falar sobre isso tanto do ponto de vista patológico, né? Mas também do ponto de vista social. A gente sabe, né, que tão importante quanto falar do suicídio é falar sobre a valorização da vida, né? É falar sobre como é que a gente pensa a valorização da vida e as nuances que a vida tem, né? Que é essa vida, né, que é atravessada por desafios, né, por questões sociais, né, por sofrimentos que também são acometidos por dimensões cotidianas, né? Muitas vezes a gente não nasce triste, a gente não é triste, né? Mas a gente vai, né, ao longo aí da vida, ao longo do caminho, atravessando desafios, né? Como a perda de um ente, a perda de um familiar, a perda de pessoas, a perda de amigos, a perda de um trabalho, né? Então, a gente vai atravessando situações e cenários, né, que vai aí muitas vezes nos levando, né, a caminhos, né? exato, né, nos conduzindo a situações mais drásticas, né?
em que efetivamente sustentar a vida fica ali da ordem do insuportável, né? Então, esse mês é um mês muito importante, né? Assim, para que a gente lembre, né? Lembre o quão é muito importante a gente poder acolher as pessoas, escutá-las, né? E valorizar também quando alguém nos diz que está sofrendo, né? Quando alguém nos diz que não está bem, né? A saúde mental ela é um campo muito difícil, né, Zé, nessa perspectiva, porque ela é muito ainda atravessada por preconceitos, né? A gente tem muitos preconceitos em falar sobre a saúde mental, em falar sobre o sofrimento, né? A gente acha que o sofrimento é só do outro, né? A gente tem aí muita dificuldade de reconhecer, né, os nossos próprios sofrimentos e também valorizá-los, porque a gente muitas vezes entra naquela máxima que assim, bom, eu perdi meu emprego, mas todo mundo vive situações difíceis, né? E aí a gente não valoriza, né? Então, se você você não vive a dor, né? Você não vive aquele processo. Exato. Que na verdade hoje, e o que eu percebo isso muito nos jovens, e aí a gente tem aqui a Janete, que talvez possa até corroborar o que eu vou dizer agora, é o seguinte, eles evitam o conflito, a dor. Eles não querem passar por aquele momento. Entender que você você cresce na dor, a gente não cresce na tranquilidade. Exato. Na paz e na tranquilidade você não vai crescer nunca. Você tá ali, você tá numa velocidade de cruzeiro e você vai seguindo isso, né, Janete? E hoje, que nem você vê, a Janete tava falando aqui agora, né, Natália? Que no treino, eles fazem tudo. Quando chega no jogo, evita. Por quê? Porque não quer vivenciar, não quer experimentar o fracasso. E aí o jovem não experimenta o fracasso na juventude, ele vai experimentar na vida adulta. Como é que ele vai saber lidar com isso? Exato. A gente tem o CAPS e J hoje, né? Sim, entendeu? temos. Janete, fala um pouquinho só dessa tua vivência com esse momento, né? Com essa fase dos 14 aos 21 anos, que acho que é uma fase de formação, né? Como é que você sente o pessoal lá, para depois a gente poder falar como é que o CAPS e J pode ajudar a trabalhar nisso. Acho que a gente tem o CAPS e J lá, né? E eu acho que é importante a gente poder falar um pouco sobre a atuação do CAPS, da infância e juventude, sabe, Natália? Como é que ele está interagindo, como é que está o momento dele na nossa cidade, quais são as ações que vocês têm para poder melhorar a vida dos nossos jovenzinhos, porque eu vejo muito isso na minha filha às vezes, sabe? Quando eu falo para ela, nós precisamos conversar sério, a primeira coisa que ela fala assim, sobre o quê? É uma defensiva, entendeu? Tipo assim, sabe? Porque de evitar o conflito. E eu que sou adulto, muitas vezes eu tenho que ter uma conversa séria com alguém e eu evito. Eu falo, quer saber? Eu não vou ter essa... Você fica protelando uma conversa que você precisa ter. Sabe? Então, se é difícil pra gente, eu imagino pra eles na formação, né? E hoje a Damasco trouxe pra gente um equipamento aí maravilhoso, né? Então vamos falar um pouquinho sobre ele. E a ideia, né, Zé, é que quando a gente vai evitando também essas conversas difíceis, em algum momento elas venham, né? Assim, de um jeito ou de outro. Então, realmente, é muito difícil mesmo, né? Quando a gente pensa... A relação, né, com os jovens, com os adolescentes, assim, tem um desafio, né, que está posto para os pais e automaticamente para nós, enquanto sociedade, que é pensar os limites, né? E atualmente, acho, né, que você traz uma coisa importante, né, que é sobre essa relação também, né, com a tela, com o celular, né, com a tecnologia, que vai aí cada vez mais evitando, né, a interação dos jovens. Então, realmente, o limiar vai mudando, né? Porque é isso, né? Quando a gente precisava correr, brincar de queimado na rua, tinha ali uma regra daquele jogo que a gente não podia ultrapassar, né? Então, isso também, parece que não, mas até mesmo brincar, né, também nos ajuda a pensar limites, né? Para os nossos jovens, para os nossos adolescentes. E acho que vocês trouxeram um dado bastante importante, né? Que hoje os dados, né, do Ministério da Saúde, eles apontam, né, que a terceira principal causa de morte entre os jovens de 14 a 21 anos, que é justamente essa idade que vocês disseram, é a violência autoprovocada, né? Que é o que a gente chama, então, de suicídio, né? Então, é de fato fundamental. Em Cubatão, a gente conta, né, com alguns equipamentos de saúde mental. A gente tem também o CAPS adulto, um CAPS voltado para pessoas, né, que fazem uso também de drogas, né, de substâncias psicoativas. E a gente tem o CAPS IJ, né, o CAPS infanto-juvenil, que é o que o Zé aí, né, tá trazendo, que é um equipamento voltado para o acolhimento de crianças e adolescentes, né, com algum sofrimento psíquico, algum sofrimento mental, né, que esteja ali acometendo essa criança ou esse adolescente. E a partir do acolhimento,
a gente tem aí como possibilidade oferecer, né, o acompanhamento a essa criança e a esse adolescente, não somente, né, do ponto de vista médico, né, enfim, com possibilidades de intervenções também medicamentosas, né, de avaliações também clínicas, mas também a partir da oferta, né, de cuidados através de atendimentos, de grupos, né, de atividades coletivas, de grupos terapêuticos, né, que buscam ali voltar o olhar, né, e o atendimento mais singular possível, né, e mais especializado possível para aquilo que aquela criança ou aquele adolescente precisa, né? Porque cada um também sofre de um jeito e também apresenta esse sofrimento, né, de modo singular. Então, o que a gente tenta construir dentro do CAPS-IJ é uma formatação de trabalho que, a partir dessa singularidade, cada um possa receber um atendimento, né, dentro ali do que precisa, né? Dentro do que se apresenta, né? Então, para isso, a gente tem uma gama de atividades que acontecem cotidianamente, né, nesse serviço, para que a gente possa atender de modo qualitativo essas pessoas, né? Essas crianças e esses adolescentes. E a gente entende que esse equipamento é fundamental, né, no atendimento aí do município a esse público, né? Especialmente quando a gente fala, né, sobre esse sofrimento, né, mais intensivo, né, de uma criança ou de um adolescente, que pode, por vezes, inclusive, acometer as cenas mais drásticas, né? Tem sido muito comum, infelizmente, né, a tentativa de suicídio entre jovens. E acho que tem uma relação com tudo isso que vocês estão trazendo. Acontece bem perto, né, da gente. E acontece muito perto da gente, né? Na segunda mesmo a gente estava fazendo essa atividade, né, no Senai, com toda a rede de saúde, e uma trabalhadora narrou pra gente, né, que no sábado ela esteve no enterro, né, de um jovem de 17 anos, né? Que, é por isso que eu tô falando que foi bem, que é bem perto. Eu fiquei sabendo, foi muito perto. Isso, assim, né? Foi muito perto mesmo, muito próximo, e assim, né? foi uma coisa que chocou, né? Sim, porque a gente recebeu. Às vezes está na família, ouvi às a vezes notícia, está no vizinho. né? Aconteceu tal coisa. Quando eu ouvi, sabe quando você ouve, você fala, não deu bom. Exato. E aí veio o choque, entendeu? Exato. E aí abala todo mundo que tá próximo de você, todo mundo que tá perto de você, abala você também, né? Porque é um jovem de 17 anos e assim, são outros jovens de 17, 16, de 15, de 14. E vira e mexe, a gente acaba sabendo de uma notícia como essa e outra, né? Somos todos pais aqui. Exato. De filhos com 14, 15, né? 13, 12, 16, 17. Né? Agora, o suicídio em qualquer idade, ele é uma celeuma, ele é um problema gravíssimo para a sociedade. Né? Mas quando a gente pega de um jovem, a gente para e pensa, e olha assim, né? E fala, poxa, esse jovem, ele tem a vida dele inteira pela frente, ele pode construir o sonho que ele quiser. Eu, com 43 anos de idade, eu acho ainda que eu posso construir o mundo, porque eu tenho mais uns 50 pela frente, tá? Eu tenho mais uns 50 pela frente. Esse cálculo, eu vou levantar de manhã com 93 anos, aí eu vou levantar, vou tomar umas vitaminas, vou dar um treino, vou dar uma trabalhadinha, quando for às 6 da tarde eu vou ter um infarto e vou morrer. Aí eu vou chegar lá em cima e falar assim, opa, tem academia aqui, onde eu posso dar uma treinada? Assim, esse é o meu desejo de vida, né? Entendeu? Então, assim, né? E acho que o mundo tá aos meus pés ainda, que eu posso conquistar o que eu quiser, né? Ninguém vai apontar o dedo pra mim dizer que não. E aí a gente pega um jovem, que aí ele tem o quê? Ele tem mais 80 pela frente ainda. E aí ele olha e ele entende que não, que ele tem que parar aquela vida ali. Isso, cara, isso me deixa assim, sabe? Você fala, eu paro pra pensar, Natália, né? Vocês que estão aqui agora, né? Podendo falar um pouco mais sobre isso, tá mais dentro disso. A que ponto que deve chegar o desespero dentro da cabeça desse jovem, né? Você deve ter mais, como assistente social e tá mais dentro disso. Vocês devem participar, ter dados ali, né? A que ponto que chega isso, né, Janete? E é silencioso. É silencioso? Muitas vezes não é anunciado, né? Eu acho que esse é o grande desafio, assim. E a gente, né, na verdade, assim, Zé, porque a gente tem um grande desafio quando a gente pensa o suicídio, né? Não somente no Brasil, mas no mundo, porque ele, de fato, né, ele não é ali Natália, como uma... Claro. Por favor, um pouco mais o microfone. Tá certo. Tá. Ele não é ali como, vamos supor, uma pressão, né? Em que você verifica ali a pressão, né? E você tem um resultado, assim. Ele é muitas vezes o resultado ali de processos, né? Muito difíceis, em que a pessoa às vezes não dá sinais ou às vezes ela dá, né? Então esse é um grande desafio mesmo quando a gente pensa a prevenção ao suicídio. Porque muitas vezes essa pessoa não fala, né? Muitas vezes essa pessoa não anuncia. Agora, é muito importante também, né, poder reforçar, né, Zé, assim, que
a gente, né, assim, a gente trata como principais características de prevenção ao suicídio a possibilidade de escuta, né, e a possibilidade mesmo de atenção. Por isso que a gente reforça muito sobre os espaços, os CAPs, né, enfim, as unidades de saúde. Vamos fazer o seguinte, eu vou trazer uma notícia aqui pra gente, Claro. a gente vai voltar, porque realmente esse era o próximo ponto aonde eu ia querer discutir com vocês duas, é o quê? Legal. A ampliação dos espaços de escuta, porque as pessoas às vezes não entendem, mas só o que o outro quer é ser ouvido, né? Sim. Talvez você só emprestar o seu ouvido, você acabou de salvar uma vida. Mas Com antes, certeza. eu vou trazer aqui uma notícia pra gente. Natália, e o município? Como é que a gente atua nessa questão da ampliação dos espaços de escuta? Sim. Bem, eu acho que tem uma coisa importante, né, Zé? Quando a gente pensa essa dinâmica, né, da escuta, e a gente fala da escuta porque esse é um dado, né? É um dado que a gente estuda, assim, que de fato um dos principais recursos na prevenção do suicídio é a escuta, né? É você poder valorizar. Quando a gente fala de valorização, a gente fala de poder ouvir. Quando, por exemplo, uma pessoa diz que não está bem, que não está se sentindo bem, né? E como é que a gente faz disso alguma possibilidade de escuta, né? Que não seja só desvalorizar, né? Imagina, você não está bem, mas vai passar. Imagina, você não está bem, mas você vai melhorar, né? Então, quando a gente fala de escuta, a gente fala sobre valorizar o que as pessoas trazem, né? Hoje no município a gente conta, e por que é muito importante a gente falar, né, da rede de saúde como um todo? Porque muitas vezes também esse adolescente ou esse adulto, ele não vai chegar no CAPS, né? Ele não vai chegar nessa unidade, mas ele vai chegar ou na UBS, né, ou na sua unidade, né, mais próxima. Então, nesse sentido, né, hoje a rede de Cubatão, ela conta não somente, né, com profissionais habilitados para essa escuta dentro dos CAPs, né, mas também na atenção básica, né, enfim, em outros equipamentos da rede de saúde, né. Nós temos aí hoje nas unidades básicas de saúde equipes multiprofissionais que incluem, inclusive, psicólogos, né, que são habilitados para a possibilidade de escuta das pessoas, né. E acho que também é importante dizer, né, Zé, que existe um serviço que não é municipal, ele é a nível federal, né, que é, pensando nisso, pensando que a prevenção ao suicídio, né, um dos principais fatores é a escuta, é poder deixar que as pessoas falem sobre o seu sofrimento, para que a gente tente evitar que as pessoas cheguem às vias, né, de fato. Então, a gente tem um programa hoje nacional também, né, que qualquer pessoa de qualquer lugar do Brasil pode acessar. É um contato telefônico gratuito, Que legal. né, que é o Centro de Valorização da Vida. Ah, o CVV, O tem CVV, muitos anos tem o CVV. muitos anos. Ele foi Tem procura? Tem, É mesmo? tem procura e eles têm dados assim de muito sucesso, sabe? Zé, assim, né, na prevenção mesmo, né? Porque é isso, é um equipamento gratuito, é uma ligação que você pode fazer com esse lugar, né? 24 horas ele funciona. Então eles atendem telefones nas 24 horas, inclusive à noite, né, de madrugada, e qualquer pessoa que esteja em franco sofrimento, né, que esteja desejando ali, né, enfim, se suicidar, né, Encerrar que o esteja num sofrimento ali mais intenso, pode fazer contato, né, com esse espaço, que eles têm pessoas 24 horas na escuta, né? Esse programa foi um programa, né, implantado na década de 60 e ele vigora até hoje. E eles têm dados importantíssimos, né? Eles são hoje um dos principais propulsores na discussão, né, e também nas informações sobre a prevenção ao suicídio, né? Então ele funciona, né? E aí Zé? você vê, né, que foi criado na década de 60, Exato. cara. Como você vê que não é nada atual, é que hoje a gente tem dados mais robustos, a gente tem um Exato. crescimento populacional e, obviamente, o crescimento populacional, e de acordo junto com ele, vem o crescimento das patologias também, é percentual isso, né? Sim. Então, você vai tendo aí, e a rede social, ela traz muito à tona, muito mais rápido as coisas ruins, né? Ela privilegia, e aí isso é um câncer também, porque ela privilegia Com as certeza. coisas negativas e aí a gente vai vendo aquele bombardeio, né? Olha, aconteceu isso, aquilo ali, aí você fala, cara, Isso. que mundo que eu vivo, Isso. né? Que mundo que eu tô deixando pro Sim. meu filho, Sim. sabe? Aí você fala, cara, é uma loucura, né? Mas aí você vê, tem o CVV tá lá,
Muitas vezes, eu acho que o que a gente sente é o quê? É como se fosse um grito surdo, né? Você tá ali falando, mas ninguém tá te ouvindo. Você fala, cara, mas ninguém tá te ouvindo. Uma hora você cansa, né? Você fala, cara, pô, e aí eu acho que esses espaços de escuta são muito interessantes. Sim. Eu tinha essa peculiaridade comigo. Às vezes eu gostava de eu preferia sentar na rua e conversar com um estranho. Aham, Mas não, quer saber? Eu vou pegar vou sentar aqui com esse estranho aqui, vou falar com ele e falar, cara, ficava horas conversando com o pessoal, Hugo, aleatoriamente, assim, cara. Meu, me dava uma tranquilidade, assim, porque é o seguinte, o cara foi embora, tudo que eu falei pra ele, ele pode até lembrar, mas não sabe nem onde eu sou, velho. Hoje não dá mais, né? Porque a primeira coisa que você vai conversar com alguém é dá o teu Insta aí. Não dá mais pra você se abrir, né? Acabou. Exato. Não dá mais pra você abrir o coração. Antigamente não, tu conhecia a pessoa, se você quisesse, você nunca mais via, né, cara? Tava um número de telefone errado ali, a pessoa não ia ligar, nem tem celular pra ligar na hora. Cara, já era e acabou e você soltava a voz ali, né? Bom, Hugo, essa aqui é a pergunta do corte, hein? Presta atenção agora, vamos lá, hein, garoto. Natália, o nosso complexo de saúde mental, ele é referência regional hoje, né? Por causa dos equipamentos que foram CAPS AD, CAPS normal, CAPS IJ, né? E todas as unidades de saúde da família também, elas fazem, cada uma delas eu sei que conta com um psicólogo, porque eu já passei por um psicólogo num lugar desse também. Eu acho que todo mundo passar por psicólogo não é que você é louco, tá? Eu acho que é muito bom, né? Eu tenho as minhas ressalvas em muitos momentos, mas é bom, é importante. Então não vá pensando que você é louco porque você quer passar por psicólogo. Muito do contrário, né? Passe para não ficar louco. Esse que é o caminho. É o inverso. É o inverso. Passe para não ficar louco, né? Mas voltando à pergunta central, a nossa rede hoje, a nossa rede de apoio à saúde mental, ela é referência na região. E eu vou ser um pouco mais agressivo. A nossa saúde hoje, ela é referência na região. Ponto. Tá? Comparado com os outros, ela é referência, né? E então eu queria que você nos dissesse quais são, né, quais são os equipamentos disponíveis e como as pessoas podem ter acesso a todos eles. Tô com um problema mental, como é que eu faço aqui em Cubatão? Onde eu vou, quem eu procuro, o que eu faço? Claro. Bem, então, né, como você citou, a gente tem hoje um complexo, né, de saúde mental que conta com um ambulatório de saúde mental, conta também com CAPS adulto, né, que é aí para a população acima dos 18 anos e também conta com CAPS IJ, né, que é aí para o público infanto-juvenil. Além desse complexo, a gente também tem, né, separado desse complexo, um CAPS AD, né, que é um CAPS de álcool e drogas, que também é uma referência para pessoas que tenham ali alguma relação, né, com o uso de substâncias, né, e elas podem acessar esse serviço. Esses equipamentos funcionam de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã às 5 da tarde. Eles são porta aberta, né? Então eles podem ser procurados por qualquer pessoa a qualquer momento dentro desse horário. Não precisa necessariamente de um encaminhamento, né? Porque muitas vezes as pessoas não chegam porque elas acham que precisam ser encaminhadas. E não, esse é um equipamento de porta aberta que dentro desse horário a pessoa pode chegar, né, até a recepção e solicitar um acolhimento, né? E pedir para ser acolhido. Após essa passagem, né, pela recepção, ela será direcionada para uma equipe que vai realizar o acolhimento daquele caso, né? Então, a gente tem organizado equipes que, durante todo o horário de funcionamento dos equipamentos, estão ali disponíveis para realizar esse primeiro atendimento, né? Esse primeiro acolhimento dessa pessoa que chega, né? Então, acho que essa é uma informação muito primordial. A gente não precisa de encaminhamento, né? A gente pode procurar esse serviço a qualquer momento, né? Dentro desse horário, né, de funcionamento aí, que é de 8 da manhã às 5 da tarde, de segunda a sexta-feira. E, Natália, agora pra gente poder encaminhar pro final, porque você tem horário, né? Às 11 horas eu tenho que liberar a Natália, Janete, às 11 horas. Natália, fala pra gente qual que é a programação pro mês de setembro. Sim, então, bem, nesse mês de setembro, né, nós vamos ter aí algumas atividades, né? Entre elas, nós tivemos na segunda-feira, né? Foi aí uma das nossas primeiras atividades, que foi uma palestra, né, com convidados que puderam trazer um pouco sobre as dimensões, né, do Setembro Amarelo, mas também do sofrimento mental, né? Porque quando a gente fala também de suicídio, mais importante do que ficar discutindo o suicídio é a gente falar sobre a vida, né? E sobre como é que a gente pensa a valorização à vida. Nós também vamos contar com atividades de formação aos profissionais, né? Nós teremos aí um mês inteiro, né, destinado com campanhas, né, em que a gente vai... tem
aí programações de educações, né, permanente aos profissionais, para que a gente discuta o tema, né, e também a gente consiga debater com as equipes qual o melhor modo de abordá-los, né, qual o melhor modo de cuidá-los. E, além disso, também o nosso Complexo de Saúde Mental vai realizar uma atividade, né, junto com a comunidade e na comunidade, né, para abordar, né, junto com os vizinhos, junto com o território, essa temática, né, a partir de um sarau, a partir de uma atividade lúdica e poética, né, porque tão importante quanto a gente falar desse tema, né, que é um tema muito difícil, né, muito pesado, a gente poder falar mesmo sobre a vida, né, e sobre os desafios que estão postos nela. E a gente deseja falar disso com a comunidade de um modo um pouco mais lúdico, né? Um pouco menos denso, vamos dizer assim, menos né? técnico, menos técnico, né? Uma linguagem e mais clara. Exato, e numa linguagem mais não somente acessível, né? Mas também poética, né? Sobre como é o desafio, né? De estar vivo, né? De enfrentar cenários difíceis, que é o que vocês vão dizendo, né? Sobre como a gente vai evitando, mas a partir de atividades ali mais lúdicas, né, de intervenções mais lúdicas. Então, esse mês todo a gente tem aí uma vasta programação, né, com as equipes e também com a população, na tentativa de abordar esse tema e de poder também dar para as pessoas, né, subsídios para que elas busquem ajuda, né, para que elas entendam que elas não estão sozinhas, né, e que a gente tem toda uma rede e pessoas organizadas para acolhê-las quando necessário, né? Perfeito, essa fera foi a Natália, que é assistente social da Sociedade Brasileira Caminho de Damasco, que faz gestão do hospital, da rede de apoio à saúde mental. À saúde mental, das unidades de saúde da família, enfim, eles estão aí praticamente gerindo aí grande parte da saúde de Cubatão, que hoje, graças a Deus, depois de um período dificílimo, ela volta a ser referência no município. Tá na bronca dos vereadores aí, todo mundo brigando, tá faltando só o AME. Falta só esse AME, mas daí é com o governador do estado lá, é o governo do estado que não emite um decreto para que esse AME efetivamente possa estar ativo para poder receber não só o cubatense, porque o AME é um equipamento que atende toda a região metropolitana. Então tem mais de 1,5 milhão de pessoas aí que se beneficiariam com esse AME. Então, seu governador, tá na hora de dar uma olhadinha aí, vamos esquecer algumas outras coisas aí, vamos que passou, bora lá fazer esse decreto para que esse AME possa vir atender. E outra, ele é o único AME que está preparado no escopo dele, né, para poder atender pessoas com obesidade, entendeu? Então, quer dizer, é o equipamento onde vai ser referência para atender as pessoas com obesidade. Então, quer dizer, é de extrema importância. Então, é a única coisa que está faltando, porque o resto funciona. Nós temos dificuldades, temos que melhorar muito, temos que melhorar sim, isso é fato. A saúde, ela nunca vai estar 100%. Ela sempre precisa de melhorias, mesmo que as doenças evoluem, os tratamentos evoluem, então a gente vai estar sempre em busca de mais. Mas que hoje, graças a Deus, nós conseguimos ser referência na região. É claro que somos, e a Sociedade Brasileira Caminho de Damasco tem uma grande influência, um grande potencial dentro em cima disso. Natália, despeça-se do pessoal, fica à vontade. E se quiser deixar um recado, quiser fazer alguma consideração final, essa câmera à sua frente é sua. Ajeita aqui no microfone para ficar a voz bem bacana, perfeito. E é isso, fica à vontade. Bem, Zé, então primeiro eu queria agradecer, né, o convite, agradecer a disponibilidade aí de poder estar aqui falando um pouquinho, né, sobre a saúde mental, também falando um pouquinho sobre o nosso trabalho, né, queria dizer que foi um prazer também dividir aqui o espaço com você, Janete. E bem, queria só deixar, né, reforçado que é isso, assim, que os nossos equipamentos, eles estão organizados, né, e preparados com equipes técnicas muito potentes, para caso alguém precise, né, buscar apoio, buscar ajuda, né, caso alguém que esteja nos ouvindo nesse momento, inclusive, esteja em franco sofrimento, né, esteja aí desejando, né, não mais viver, né, ou não mais estar aqui, né, assim, que você possa buscar ajuda, que você saiba que você tem aí, né, equipamentos e equipes que estão preparadas para poder te acolher, né? Então, acho que esse é o principal recado, assim, né? Que a gente possa entender, né? Que no município a gente consegue contar com uma rede de apoio para fazer o acolhimento a pessoas que estão aí em sofrimento, né? Perfeito, esse foi o recado da Natália. Gente,
A gente vai fazer um intervalo comercial aqui rapidinho de 1 minuto, que é pra poder a Natália sair da mesa e o Marcelo entrar. E a gente vai falar só, agora é sobre vôlei, já falando bastante sobre saúde mental. Todo mundo já sabe, Cubatão tem uma rede sensacional, preparada pra te atender. A Caminho de Damasco tá ali com profissionais preparados pra poder receber você. Tá com dificuldade? Como é que é o lema? Como é que é? Peraí, eu vou voltar aqui. Peraí, faço questão, me deem 1 minuto, perdão. Mas tá aqui o lema. Se precisar, peça ajuda. E o reforço que a Damasco criou localmente é: cuidar da vida é acolher, escutar e transformar. Então, resume aqui, ó. Tá precisando de alguém? Chama, vai lá. Tem o CVV, tem a Unidade da Saúde da Família, tem o CAPS AD, tem o CAPS IJ, tem o CAPS normal. Então, quer dizer, cara, se você é jovem, adolescente, você tem um lugar para ir que vai te atender com especialmente daquela forma. O problema tá com álcool e droga, é diferente, gente. É diferente para quem tem esse tipo de problema. É bem diferente, né? Então, você tem um lugar especial para te atender também. E se você tem algum outro tipo de problema, você não tá conseguindo identificar, não sabe qual que é a origem dele, procura o CAPS, tá? Então tem bastante. E é só um psicólogozinho de leve, quer só bater um papinho? Procura a Unidade da Saúde da Família. Cada uma delas tem um psicólogo para te atender. E o pessoal da recepção vai estar lá preparado para poder te conduzir, tá bom? Então continua com a gente aí que eu volto já já.